A supervisora falou que o pagamento cairia até quarta. Só isso já bastava. Eu já tinha aceitado plantão pior, por menos. Esse foi no interior do RN, num presídio misto com ala psiquiátrica. Me venderam como cobertura simples de ambulatório, de sexta até domingo. Quando cheguei, entendi por que ninguém queria. O prédio era seco, abafado, um cheiro constante de lixa d'água e graxa. O ambulatório ficava num anexo reformado, meio encaixado entre o pátio e as celas. Tinha um ar-condicionado que fazia barulho, mas não gelava. E as portas internas eram pesadas, daquelas que só abrem por fora. No primeiro turno, eu ainda estava tentando decorar onde ficava cada coisa. Tinham me passado uma rotina que não batia com a prática, porque ali ninguém explicava muito. Vi que todo preso que saía do atendimento passava por uma cela específica antes de voltar para a ala. Não era enfermaria. Também não era cela comum. Era uma porta sem placa, com tranca dupla por fora. Cela 9B. Na minha cabeça, talvez fosse um espaço de observação, por causa dos internos psiquiátricos. Mas ninguém me falou isso. Só fui perguntar pro agente que ficou na porta do ambulatório. Um cara seco, parecia parte da parede. Falei baixo, só para saber. Aquela cela 9B, qual a função? Ele nem olhou para mim. Respondeu, protocolo, só segue. E foi o que fiz, segui. Na primeira noite atendi 5 internos. Todos passaram pela 9B antes de voltar. 3 estavam calmos, um tremia, o outro ria sozinho. Mediquei os que precisavam, preenchi os registros no sistema e assinei. O último, inclusive, tinha uma escoriação na têmpora, mas não relatou nada. Disse que tinha batido no ferro da cama. O guarda não comentou. Mandei para 9B. Ficou lá meia hora, voltou mudo. Na manhã de sábado, cheguei para o segundo plantão. O mesmo esquema. Mas nesse dia, o enfermeiro da manhã atrasou e deixaram comigo uma prancheta com a lista dos internos que iriam passar. Nomes escritos a lápis. Alguns mal dava para ler e não constavam no sistema. Fiz vista grossa. Era só mais um lugar com a lógica própria. Atendi conforme a prancheta. Mas comecei a reparar que os internos que passavam pela 9B voltavam mudados. Um deles, que chegou agressivo, voltou pedindo desculpa. Outro saiu trêmulo. Um terceiro, que tinha histórico de surto, me encarou fixo quando saiu da cela. Fixo, como se tivesse entendido alguma coisa. No terceiro plantão, domingo, me entregaram outro interno na maca. Ferimento leve no ombro, parecia arranhado de briga, mas ele chegou consciente, respirando bem. O nome, Silvério Tavares. Esse nome me prendeu, não era só familiar. Eu lembrava de ter visto ficha de óbito desse nome, semana passada. E não foi erro de escutar, não. Eu lembrava da matrícula, lembrava do rosto. Fui até a sala de prontuários, achei. Silvério Tavares, cela 17, óbito registrado na quarta, assinado por mim. Pressão 9/6, parada. Tinha a anotação do enfermeiro, assinatura minha. Confirmada. Causa: complicações clínicas após surto violento. Registro enviado para o setor jurídico. Tudo certo. Tudo encerrado. Só que ele estava ali, vivo, respirando. Examinei o ombro. Pressão boa. Pupila normal. Perguntei se estava sentindo dor. Ele só respondeu: já passou. Tentei puxar mais, mas ele calava. Olhava para os lados como quem já sabia o que vinha. Anotei o que precisava. Entreguei para o agente da porta. Ele olhou o nome. Confirmei de novo. Silvério Tavares. O agente só deu de ombros e falou: tá na lista. Vai para 9B. Fiquei parado, até comentar. Esse nome estava na ficha de óbito, quarta-feira. Eu assinei. O guarda não piscou, nem virou a cara. Só falou: o senhor é médico, doutor. Acha mesmo que só o senhor pode errar ficha? Eu não respondi. Voltei para o ambulatório, mas não preenchi o sistema. Guardei a ficha dele comigo. Fiquei esperando dar o tempo da observação. 30 minutos. 40, 1 hora. 2 horas depois, o alarme disparou. Quando o alarme tocou, nem pensei.
Larguei a ficha em cima da mesa e saí. Corredor escuro, luz de presença falhando. O agente da porta já estava indo na frente, sem pressa. Achei estranho. Alarme num setor de segurança e ninguém corre. A cela 9B estava aberta, vazia. Tranca pendurada, corrente no chão. Luz do teto acesa, mas fraca. E o mais estranho, silêncio. Nenhum grito, nenhum chamado de cela vizinha, como se ninguém mais estivesse ali. Entrei 2 passos. Chão de cimento grosso, piso sujo, desgastado. E no canto, pegadas, descalças, pequenas, de sangue. Iam da parede até o corredor e sumiam na metade, como se tivessem sido limpas pela metade, ou apagadas. Fiquei olhando aquilo e senti algo no ar. Não era cheiro, era outra coisa, como se o lugar tivesse sido usado por alguém que não devia estar mais entre nós, mas sem nenhum teatro em cima disso. Só usado. Na parede, perto da parte mais descascada do reboco, uma palavra: recomeço, riscada, rasa, feita com unha ou metal fino. As letras ainda tinham pó fresco. Olhei para o agente. Ele estava encostado na porta, braço cruzado. Perguntei se tinham levado o interno para outro setor. Ele respondeu só com a cabeça. Ninguém passou aqui. Voltei para o ambulatório. A ficha do Silvério ainda estava na mesa. Peguei, reli. Meu carimbo ainda estava ali. Mais tarde, fui até a coordenação com a desculpa de regular os registros. Queria verificar tudo. A supervisora me atendeu tranquila. Estava preenchendo planilha. Pedi para ver as celas ativas. Ela abriu o sistema. Fui direto. 9B. Ela nem olhou a tela. Respondeu. Não tem. Deve ser apelido do pessoal da segurança. Insisti. Ela puxou o mapa estrutural do setor. Tinha 9A. Depois, cela 10. Nenhum traço da 9B. Perguntei pelo nome Silvério Tavares. Ela digitou. Nada. Tentei com matrícula. Nada. Ela riu pequeno e falou. Doutor, se não está no sistema, não passou por aqui. Deixei quieto. Agradeci e saí. Mas antes de entregar o plantão, passei na enfermaria. A prancheta ainda estava no suporte, pendurada atrás da porta. Papel sujo, lápis quebrado amarrado num barbante. Desvirei a folha. Último nome da lista, Silvério Tavares. E logo abaixo, mais um espaço em branco, com meu nome a lápis, escrito torto, quase como se alguém tivesse começado a rabiscar e parado no meio. Não esperei o próximo turno. Pedi desligamento por mensagem. Não voltei mais, nem para pegar recibo. Hoje, quando perguntam por que larguei os plantões, eu costumo dizer que foi cansaço, que a estrutura era ruim, que faltava protocolo, mentira nenhuma. Mas a verdade mesmo é outra. É que depois daquele fim de semana, eu comecei a sonhar com uma porta, sem número, com tranca dupla, e sempre acordo antes de abrir ou depois de sair. Aí que tá. Porque eu não sei se já entrei naquela cela, e se entrei, eu saí. Estava no fim da tarde quando avisaram. O pessoal da engenharia interditou um pedaço do setor D por causa de um recalque no piso. Cedeu de leve, rachou perto do dreno central. Nada demais, mas o suficiente para isolar por uns dias. E como era ali que ficava o acesso à ala 7, onde estavam os isolados, acabaram arrumando outro caminho. O agente mais velho que me passou disse que já tinham usado antes, só que era por dentro de um corredor técnico entre os blocos 6 e 7. A entrada era uma porta metálica, num canto onde nem câmera pegava. Vai dar num portão gradeado, se não der, volta, ele falou, mexendo na prancheta. Eu não questionei. Já estava de jaleco, tinha acabado de fazer uma ficha de atendimento de um interno com dores no rim. Peguei a lanterna pequena do bolso da calça e fui. O lugar era apertado, piso de cimento grosso, paredes com placas de concreto aparecendo, algumas descascadas. Tinha uma fiação exposta por cima, tubos pendurados, uns fixos com braçadeiras de metal e outros soltos encostando no teto.
O cheiro era mais abafado que o normal, mistura de poeira velha e ferrugem. A porta do final realmente dava no gradeado da ala 7, como ele disse. Atendi o preso, carimbei o formulário e voltei pelo mesmo caminho. Silêncio total. Nenhuma ocorrência. Primeira noite, tudo normal. Na segunda noite, precisei passar de novo. Dessa vez, antes de entrar, olhei no relógio. 01:44 horas. Eu ia marcar só por controle de tempo mesmo, costume antigo meu. A luz do corredor estava mais fraca. Uma das luminárias de teto piscava, bem no trecho do meio. Tive que ligar a lanterna. Passei pela mesma curva, uma parede com marca escura no reboco. Depois, mais 3 curvas até a grade. Só que teve um momento em que ouvi um barulho metálico atrás de mim, tipo queda de ferramenta. Quando virei, não tinha nada. Nem som de respiração, nem passos. Só o eco da minha própria lanterna raspando no zíper da bolsa. Na volta, notei que o caminho estava mais longo. Não cronometrei, mas tive essa impressão. Lembrava de 3 curvas, não 4, e a distância entre uma caixa de inspeção e outra parecia maior. Mas como o piso era igual, fui me convencendo que devia ter me confundido. Na noite seguinte, fiz um teste. Peguei um pedaço de tecido descartável da enfermaria, amarrei num suporte de fiação, bem numa quina. Era só para me guiar, saber se ia passar ali de novo. Atendi o detento, normal, sem intercorrência. Quando voltei, o pano ainda estava lá. Só que tinham 2 iguais ao lado. Mesma dobra, mesmo tipo de amarração, como se tivessem sido colocados um pouco antes e um pouco depois do meu. Eu parei. Encostei na parede. Me deu uma sensação ruim na lombar, como se o peso do corpo tivesse mudado de eixo. Respiração pesada, fria. No plantão seguinte, eu fui mais direto. Levei um cronômetro de bolso, desses simples, com contagem regressiva. Marquei 15 minutos de trajeto. Saí da enfermaria com ele zerado. Acionei e fui. Quando atravessei o último trecho antes da grade, o tempo estava marcando 14 minutos e 17 segundos. O dobro do que costumava levar. Na volta, o cronômetro estava travado, o visor congelado em 0,0803. Tentei resetar. Nada. Tirei do bolso para ver pilha. Estava quente demais para um botão tão pequeno. Comecei a guardar mais detalhes. Na quinta noite, lembro claramente de ter cruzado por um ponto onde o chão fazia som diferente, tipo placa metálica solta. Pisei com o pé esquerdo e escutei. No retorno, tentei repetir. Nada. O som não veio. Como se tivessem preenchido por baixo. Teve uma noite que voltei com uma caixa de luvas a mais no bolso da mochila, com meu nome à caneta, lacrada. Ninguém colocou. Eu não levei. Continuei calado. O agente que ficava na recepção noturna me perguntou de leve se estava tudo certo com a iluminação do acesso técnico. Eu só disse que estava ruim. Ele respondeu: "Sempre foi assim, só não repara demais." Depois não falou mais nada. Fingiu que nem tinha falado. Na noite seguinte, achei que estava mais quente. A lanterna começou a falhar. As luzes de teto não acendiam mais no primeiro trecho. A parede direita parecia mais próxima do que nos dias anteriores, quase encostando no meu braço quando andava. Senti cheiro de tinta nova. Mas ninguém pinta lá. Na volta, a porta demorou uns 10 segundos para destravar. Empurrei, puxei, nada. Quando girou, senti a maçaneta mais fria do que deveria. Mais pesada também. Só fui perceber no espelho do vestiário. Eu estava com outro jaleco, mesmo tamanho, mesmo tecido, mas com a etiqueta bordada com o nome trocado. Era meu sobrenome, mas o primeiro nome era outro. Fiquei olhando aquilo com a toalha na mão por uns 2 minutos, sozinho. No dia seguinte, fui atrás do almoxarifado para entender se tinham trocado meu jaleco. A moça que cuida da reposição disse que não teve movimentação no sistema. Segundo ela, minha última retirada tinha sido 3 dias antes e era um jaleco sem bordado. Só que aquele que eu tirei do corpo tinha o nome bordado.
um nome que nunca usei. Deixei em cima do armário e segui o turno. A sexta noite foi a mais curta e a mais longa. Saí da enfermaria já com a lanterna, cronômetro, celular com carga cheia e um marcador preto no bolso. Antes de entrar no corredor, olhei para a câmera do bloco 6. Ela estava virada para a parede, como se alguém tivesse ajustado para não pegar nada ali. Dei o primeiro passo no concreto e acionei o cronômetro. O som do meu próprio andar ecoava atrasado. A lanterna projetava sombra reta, mas teve uma hora que vi duas sombras, uma minha, outra mais curta. Sumiu quando virei a curva, não quis olhar para trás. No trecho central, onde antes tinha uma tampa metálica solta, agora era piso liso, perfeitamente alinhado. Marquei com o marcador na parede, um traço horizontal. Voltei a andar. Depois de uns 20 passos, fiz outro traço. Continuei. No que voltei a olhar para trás, os dois traços tinham sumido. Só a parede cinza, crua, sem nada. Fiquei parado. O cronômetro marcava 11 minutos. Não tinha chegado na grade ainda. Fui andando mais rápido. Comecei a sentir que estava suando pelas costas, mas a temperatura ali dentro estava mais fria do que o normal. A luz da lanterna começou a falhar. Eu a sacudia com força, dava tapas no cabo e o foco tremia. Quando a grade apareceu, ela estava aberta. Nunca estava. O preso da noite nem precisava de atendimento. Estava dormindo, segundo o agente da ala 7. Eu apenas assinei o livro de passagem, carimbei presença e me preparei para voltar. Foi aí que decidi fazer diferente. Zerei o cronômetro, acionei e comecei a andar sem olhar para frente por muito tempo. Ia olhando para as laterais, anotando mentalmente cada detalhe. Manchas, placas, pedaços de fita no chão. Só que quanto mais eu anotava, menos eu reconhecia. As curvas eram suaves demais, sem ponto de inflexão. As paredes pareciam ter se alargado. O chão fazia som irregular a cada 2 passos. E o mais estranho, o som do gerador do bloco, que normalmente eu ouvia como pano de fundo, tinha sumido. Faltava ar. Comecei a acelerar o passo. Depois a correr. Fiquei nessa por muito tempo, até que parei. Encostei na parede. O cronômetro, 14 minutos e 37 segundos. Mas o corredor ainda não tinha acabado. Olhei para trás. Escuridão. Olhei para frente. Uma parede branca, lateral, sem saída. Não era o fim do corredor. Era uma interseção que não existia antes. E na parede, bem discreto, tinha um papel colado com fita adesiva, escrito à mão, com letra redonda, firme. Retorno técnico, setor fechado. Parei ali. Escorei as mãos no joelho. A cabeça parecia flutuar. Não sentia a ponta dos dedos. Voltei devagar, contando os passos. Tentei gravar alguma sequência visual, qualquer coisa. Mas o trajeto de volta parecia outro, mais reto, mais curto. A porta de saída apareceu de uma vez, sem curva final. Sem a caixa de inspeção, sem o trecho com os tubos baixos que sempre me obrigavam a baixar a cabeça. Girei a maçaneta. Ela abriu fácil. O relógio na parede do setor mostrava 001.12. O cronômetro, travado em 000209. O celular. Tela apagada, totalmente descarregado. Fui direto para o vestiário, no espelho. Tava com o mesmo jaleco, mas sem crachá. Revirei os bolsos. Nada. Tinha um crachá dentro do armário pendurado num cordão preto. Mesma foto, mesmo cargo. Mas o nome não era o meu. Era parecido, muito parecido, mas não era. No dia seguinte, falei com o diretor da unidade. Entreguei o crachá. Relatei o que aconteceu. Ele ouviu calado, só mexendo no teclado, olhando o sistema. Quando terminei, ele respondeu: "Faz parte. Ninguém mandou você aceitar o caminho mais curto." E pediu que eu assinasse um termo de ciência do desvio de trajeto. Na semana seguinte, o corredor foi murado, literalmente. Botaram parede de bloco até o teto.
com cimento novo ainda fresco nos cantos. Mas naquela mesma madrugada, enquanto eu pegava a luva no depósito, ouvi passos abafados, vindo de dentro da parede. Não fui atrás. Desde então, antes de cada plantão, escrevo meu nome completo com caneta no braço embaixo do jaleco, não para lembrar quem eu sou, mas para garantir que, se um dia eu voltar, seja eu mesmo. Te falar, no começo eu achei que era só cansaço acumulado mesmo. Madrugada parada, enfermaria abafada, luz fraca, aquele silêncio que parece que te empurra para dentro da própria cabeça. Eu entrei nesse plantão cobrindo uma colega que teve crise de ansiedade no turno anterior. Foi o que disseram, pelo menos. Só que, quando eu cheguei, ela já tinha ido embora. Não quis me esperar. O técnico que me recebeu ainda brincou: "Bem-vindo ao spa." A enfermaria da ala psiquiátrica do presídio não é igual ao hospital, não. São 5 leitos, separados por divisórias de plástico grosso, tipo cortina de banheiro mais espessa, sabe? Não tem tranca individual para as macas. E a porta que dá acesso principal, tranca do lado de fora. Por dentro, nada. Só uma alavanca que empurra, mas não trava. Isso é o padrão de segurança, segundo eles, para evitar que um interno tranque o médico lá dentro e cause um incidente. Ironia, né? Os 5 detentos ali estavam em observação, sob contenção química. Palavras bonitas para dizer que tinham sido sedados por orientação psiquiátrica. Teoricamente, estavam sob efeito de haloperidol e diazepam desde o turno anterior. Pelo menos era o que dizia o relatório escrito à mão. Só que bastou eu chegar perto das camas para sentir que tinha alguma coisa fora do compasso. Eles estavam calados demais, deitados, sim, mas todos com o rosto virado para o mesmo lado. E todos respirando no mesmo ritmo, sem nenhum som, nenhum. Aí o técnico me falou assim, na maior tranquilidade: "Por protocolo, tranca a porta aí quando entrar doutor, qualquer coisa chama no rádio." Aí me entregou a chave da parte de fora da porta. Eu fiquei parado, olhando. A maçaneta da parte interna é só decorativa. A trava fica do lado de fora, num trinco alto, que fecha com um gancho grosso de aço. Quem tranca, fica do lado de fora. Quem tá dentro, só sai se alguém lembrar. Mas trancar é protocolo. Dei um risinho torto, travei a porta por fora e comecei o turno. Fiz o que dava para fazer. Revisei os prontuários, anotei o que faltava do turno anterior, tentei contato com o psiquiatra de plantão, não respondeu. A ala médica já estava operando no automático. E eu ali, com 5 pacientes de alta periculosidade, sem nenhuma câmera funcionando dentro da sala, por conta de obras, segundo o bilhete colado no monitor, e com uma janela basculante virada para o corredor. Coberta por uma lona preta presa com fita crepe. É sério, na primeira hora, nada. Eles continuaram deitados. Não respondiam a estímulo, não reagiam. Um ou outro tremia o pé, coisa do sedativo. Até aí, normal. Mas era tudo quieto demais. Por volta das 2h30, a luz piscou. Depois, apagou. Só sobrou a iluminação de emergência. Aquela luz vermelha de canto de parede, que mais atrapalha do que ajuda. A enfermaria ficou parecendo cenário de laboratório interditado. As divisórias de plástico começaram a projetar sombras estranhas. O ventilador parou. O calor começou a subir. E o rádio ficou mudo. Eu dei uns toques no transmissor, tentei sintonizar. Nada. Levantei, fui até a porta. Empurrei. Nada. Falei comigo mesmo, baixinho. Calma. Isso é só uma falha técnica. Dei uma volta nos leitos, sem fazer barulho. E foi aí que eu percebi o primeiro som. Era bem baixo. Um arranhado ritmado. Parecia unha no metal. Vindo da maca do fundo número 5. Fui até lá. O detento estava deitado de lado, os olhos fechados, respirando raso. Mas a mão dele estava embaixo da maca, as unhas raspando devagar na parte de alumínio da estrutura. Quando ele sentiu minha presença, parou.
Eu agachei. Tentei ver melhor. A unha dele estava com a ponta quebrada, o dedo machucado, mas o rosto continuava sereno, como se estivesse dormindo. Dei a volta para a maca 4, mesmo arranhado, vindo de baixo. Outra mão, outro dedo machucado. Na 3, o som era outro, batida. Leve, mas em ritmo. 3 toques. Pausa, mais 2, depois 1. Como se fosse algum tipo de código, só que feito com os ossos da mão no chão de borracha. Na 2, nada. Mas o detento estava com o olho entreaberto. E eu juro que ele fechou quando percebeu que eu vi. Abriu o armário de emergência. Os sedativos, todos ali, frascos lacrados. Nenhum uso registrado nos últimos 2 dias. Eles não tinham sido medicados naquela noite. Não por mim, e aparentemente nem pela colega que saiu às pressas. Voltei para o centro da sala. Fiquei ali parado. E foi nesse momento que eu comecei a suar de verdade. Não era o calor, era a sensação. Não era barulho, era presença. Eu tentei me convencer de que estava exagerando, que era paranoia, medo infundado, sugestionado pelo escuro, pela solidão. Mas aí veio a risada. Seca, baixa. Nem parecia gargalhada. Era só um som solto, arranhado no fundo da garganta. E o pior, não dava para saber de onde vinha. Com a acústica da enfermaria podia ser qualquer um dos 5, só que não parava ali. Eles começaram a se mexer, devagar, juntos. Primeiro um virou de lado, depois o outro sentou, depois 2 levantaram, sincronizados, sem dizer uma palavra, sem se olhar, sem piscar. Não foi rápido, foi pior. Foi coreografado. Eu não sabia o que fazer. Tentei parecer calmo, dei 2 passos para trás, até encostar na divisória. Senti o plástico gelado, meio grudento por causa do calor. Um deles, o que estava no leito 3, me encarou. Não piscava, só respirava. E apontou para a maca vazia no canto da sala, a que sempre fica sobrando. E fez um gesto com o dedo. Deita. Não falou, só apontou. E ficou ali, com o braço estendido, esperando. Os outros não se mexeram. Mas também não sentaram mais, não voltaram a deitar. Eles esperavam. Eu fui para a porta, empurrei o trinco. Nada. Tentei o rádio de novo. Mudo. Fui até o armário. Peguei uma caneta cirúrgica e um bloquinho. Não sei por quê. Talvez para fingir que estava fazendo anotações. Talvez para ter algo na mão. Quando olhei de novo, não tinha mais ninguém em pé. Todos estavam deitados, exatamente como na primeira hora do turno. Cabeça virada para o mesmo lado, braços para fora do lençol. Respiração baixa, parecida, como se nunca tivessem se mexido. A risada tinha sumido, o arranhado também. Só o barulho do meu próprio pulmão tentando puxar ar quente para dentro. Eu não consegui voltar a andar. Fiquei parado por minutos, não sei quantos. O suor escorria pelas costas do jaleco e, ao mesmo tempo, a sala parecia ter esfriado. A luz voltou com um estalo, fraca, piscando, mas voltou. O rádio chiou e entrou uma voz metálica. Enfermaria, responde. Tudo certo por aí? Eu só falei positivo sem pensar. Voz baixa, firme, igual se faz quando a gente está tremendo, mas não pode deixar ninguém perceber. 2 minutos depois, a porta destrancou por fora com um estalo seco. O técnico abriu, com cara de sono. Olhou para dentro, viu os 5 deitados respirando. Me olhou. Turno encerrado, doutor. Pode ir. Não perguntei nada. Não comentei nada. Passei por ele. Fui direto para o vestiário. Me troquei rápido, com a sensação de que os olhos de alguém ainda estavam nas minhas costas. Na saída, parei na sala de monitoramento. Pedi para ver as imagens da câmera da enfermaria. O cara puxou os arquivos com a maior naturalidade do mundo. Abriu na tela, adiantou, parou entre 2 e 4 horas. Mostrou eu andando de um lado para o outro, anotando no bloquinho, indo até a maca 5, depois a 3, depois a 2. Mostrou eu falando alguma coisa olhando para a maca vazia. Mostrou eu indo para a porta, voltando. Mostrou eu parado por mais de 7 minutos no meio da sala, sozinho. Não tem áudio, né? Perguntei.
Não, só imagem, ele respondeu. Mas você viu que eles estavam... Ele fechou a tela. Doutor, os 5 estão sedados. 2 deles com histórico de surto psicótico. 1 em jejum involuntário há 48 horas. Nenhum deles levantou. Nenhum deles tem força para isso nesse estado. Fiquei quieto. A gente já viu as imagens. Não tem nada demais, não. Só você andando em círculo. Eu não insisti. A voz dele não era irônica nem debochada. Era só protocolar. No dia seguinte, me chamaram para assinar o relatório. O turno foi classificado como sem intercorrências. Nada registrado. Nenhuma conduta fora do padrão. E ninguém mais falou da colega que teve crise na noite anterior. Nem apareceu atestado. Fiquei com aquilo martelando na cabeça por dias. Revendo as imagens na memória. Tentando encontrar o segundo exato em que eles levantaram. O segundo exato em que voltaram a deitar. Não tem. A filmagem só mostra eu andando. A maca sempre vazia. Os 5 sempre imóveis. Mas eu sei o que vi. E pior, eu senti. Eles sabiam que eu estava sozinho. Era isso o tempo todo, né? Não era para atacar. Era só para mostrar. Que eles podiam. E que ninguém ia acreditar se eu contasse. A pior parte não foi quando eles levantaram. Foi quando sentaram de novo e agiram como se nada tivesse acontecido. Se ninguém mais viu, então talvez eu também não devia ter visto. Dá para dizer que eu aceitei aquele plantão pelo mesmo motivo que muita gente aceita coisa errada no começo. Porque precisava de hora, precisava aparecer, precisava que alguém me chamasse de novo. Eu tinha terminado a faculdade fazia nem 1 ano ainda. Não sabia o que dava medo de verdade. A cooperativa me ligou numa quarta à tarde e perguntou se eu topava 3 noites seguidas num presídio de segurança máxima, Zona Norte. Não era o que eu esperava logo de cara, mas pagavam bem, era noturno e teoricamente eu ia só acompanhar os casos mais leves. Quadro viral, dor abdominal, verificação de pressão, esse tipo de coisa. Quando cheguei, me mandaram direto para a enfermaria do bloco 7. A sala parecia que tinha sido reaberta só para aquela semana. Tinha caixa de papelão no chão, computador com cabo solto, ventilador girando devagar na parede e um cheiro meio fechado, sabe? Como armário de coisa esquecida. O enfermeiro mais velho me esperava com uma pasta marrom na mão, grossa. Não disse bom dia, não perguntou o nome, só falou assim: tem que preencher tudo, já aconteceu coisa demais essa semana, mas finge que foi virose. Não entendi. Peguei a pasta, sentei na mesa e abri. Eram 9 fichas. 9 internos que tinham não resistido, segundo ele. Todos nas últimas 72 horas. Segundo os formulários, era tudo intoxicação alimentar. Mas os laudos ali não batiam. Não era só erro de digitação. Era incoerência. O primeiro tinha quadro de vômito e cefaleia, até aí vai. O segundo aparecia com trauma na região frontal. Um afundamento pelo que constava. Só que embaixo, o diagnóstico estava como desidratação severa após episódio diarreico. O terceiro, eu lembro que era um nome comum, não me lembro agora, mas estava escrito que ele entrou em parada por choque hipovolêmico. Mas na descrição do exame, dizia que ele tinha múltiplas lesões no tórax. E hematoma, roxo escuro. E, de novo, intoxicação alimentar. Eu reli tudo umas 3 vezes. Fui anotando o que estava errado e reescrevi 2 dos formulários, com os dados que eu achava mais condizentes com o que estava descrito no corpo clínico. Só isso. Nada demais. Nenhuma acusação, nada fora do protocolo. No final do plantão, entreguei no setor de regulação como mandava o procedimento. Na noite seguinte, fui conferir no sistema, porque eu queria ter certeza se o que eu fiz tinha sido protocolado ou se tinham devolvido. A maioria dos médicos mais antigos dizia que o sistema nunca salva direito, então era bom olhar. Quando abri as fichas, estava tudo como antes. As alterações que eu tinha feito não estavam ali. E pior,
estava o meu nome na assinatura digital. Só que não era o que eu escrevi. Na ficha do interno com trauma craniano, estava como se eu tivesse declarado sinais clínicos compatíveis com quadro viral severo. Só que eu jamais escreveria isso. Eu nem uso esse termo. E a hora da declaração era antes de eu ter chegado na sala. Pensei em falar com o enfermeiro da noite anterior. Encontrei ele do lado de fora da ala, tomando café de copo plástico. Perguntei se alguém tinha reaberto os documentos. Ele olhou para mim por 2 segundos e disse só: "É melhor não mexer nisso, quem alterou não trabalha aqui." Fiquei parado ali. A cabeça já estava girando um pouco. Eu pensei que podia ser erro do sistema. Cache de máquina. Às vezes o servidor salva a versão errada. Mas eu conferi o protocolo do dia anterior. Eu tinha impresso. E era diferente. Na terceira noite, o clima já era outro. Eu cheguei meio quieto, não queria errar nada. Estava com medo até de clicar nos campos errados do sistema. Quando deu quase 3 da manhã, entrou um interno desacordado. 2 agentes entraram empurrando a maca. Disseram que ele caiu da cama e bateu o rosto na parede. Mas o corpo dele não parecia queda. Tinha hematoma no pescoço, no ombro, escoriação na lateral das costelas. E o olho esquerdo estava todo inchado. Fui tentar estabilizar. Fiz acesso, iniciei ambu, mas o quadro foi piorando. Não tinha muito o que fazer. Ele acabou não resistindo. Eu respirei fundo e fui para o computador lançar a DO, a declaração de óbito. Quando abri o prontuário, a ficha dele já estava lá, já preenchida, com o meu nome, com hora anterior ao atendimento. Eu ainda estava de luva, nem tinha tocado no teclado. Eu lembro de ter tirado a mão do mouse bem devagar. Fiquei olhando a tela uns bons minutos. A ficha estava ali, já com tudo preenchido. Horário do óbito, causa clínica, meu nome, CRM, carimbo digital. Só que aquela ficha não era minha. Eu ainda estava tentando decidir o que fazer quando ouvi a porta abrindo atrás de mim. Era o mesmo enfermeiro. Ele entrou com uma expressão que eu não consegui decifrar na hora. Parecia cansado, mas não surpreso. Só disse assim: "Já foi lançado. Agora é só imprimir para assinar." Eu disse que não tinha feito aquele relatório. Ele me olhou meio de lado e falou: "Então não assina, só entrega o turno, é melhor." Naquela hora eu não consegui reagir. Não assinei, mas também não falei mais nada. Só salvei o arquivo num pendrive que eu tinha no bolso e imprimi uma cópia. No dia seguinte, de manhã, levei aquilo para casa. Fiquei encarando aquele papel o dia inteiro. Cheguei a escrever um e-mail para o CRM. Expliquei o caso do jeito mais técnico possível, tentando não parecer conspiratório, mas não enviei. Porque no fim do dia, quando eu voltei da padaria, tinha um envelope encostado na porta do meu apartamento. Era o mesmo papel, a mesma ficha que eu tinha impresso na enfermaria, só que o papel estava chamuscado nas bordas, como se alguém tivesse encostado fogo e apagado rápido. E tinha um bilhete preso com fita crepe, escrito com uma caneta grossa, tudo em caixa alta: "Você preenche, a gente corrige, simples." Eu dormi com a luz acesa naquela noite, e nas semanas seguintes também. Tentei esquecer. Falei para mim mesmo que era só um susto, que podia ser um recado interno ou até alguma brincadeira de mau gosto, embora nada daquilo tivesse cara de brincadeira. Mas o que me fez parar de aceitar plantões não foi o bilhete, foi outra coisa. 3 semanas depois, num grupo de WhatsApp da faculdade, um colega comentou que o nome dele tinha sido usado em 2 atendimentos no sistema de um hospital penitenciário, mesmo sem ele estar lá. Quando ele falou o nome da cooperativa, era a mesma. Foi aí que eu entendi que aquilo não era comigo, era com qualquer um, com quem topasse o plantão, com quem aceitasse preencher ficha depois do horário, com quem não perguntasse demais. Eu deletei meu cadastro da cooperativa, mudei de número e comecei a trabalhar em posto de saúde do interior. Nunca mais aceitei plantão em ambiente fechado, principalmente em presídio. Hoje, olhando para trás, eu acho que nunca fui o médico naquele lugar. Eu era só o nome, só o carimbo.
E o problema de quem assina é que não dá para apagar depois que já deixaram o corpo. Me chamaram de doutor desde o primeiro dia lá dentro, mas ninguém me olhava no olho. Era meu terceiro plantão naquele presídio de segurança máxima. Fim de semana, madrugada arrastada, só o som dos ventiladores e das portas batendo com eco. Eu já tinha atendido de tudo: cortes, crise nervosa, dor de estômago. Às vezes, nem dor tinha. Era só um jeito de sair da cela. Mas naquela noite foi diferente. Era 2h15 quando bateram na porta da minha sala. Não bateram com força. Era mais uma batida educada, contida. Quem abriu foi o Santana, agente antigo, um dos que nunca falava comigo além do necessário. Ele entrou, me estendeu um papel dobrado e disse: "O 319 pediu para ser atendido, mas só por você. Só isso. Nada de por favor, nada de tá tudo bem você ir?" Eu abri o papel. Estava escrito à mão: atendimento médico solicitado, interno 319, preferência doutor. Meu nome completo. Sem queixa clínica, sem horário, só isso. Olhei para ele. A pergunta veio automática: "Quem é o 319? Ele só respondeu: "Ele que escolhe, a gente só encaminha." Fiquei alguns segundos parado. Aquilo não fazia sentido. Como assim? Só eu? Eu nem conhecia esse interno. Falei que não tinha nada no sistema, nenhuma solicitação oficial, nenhuma observação anterior, nem nome civil. Ele repetiu: "A gente não discute quando ele pede." A forma como ele disse, seca, quase sussurrada, como se nem fosse uma ordem, fosse uma regra que ninguém mais questionava. Eu queria recusar. Juro que queria. Pensei em alegar protocolo, ausência de prontuário, qualquer coisa. Mas ninguém ali estava esperando minha opinião. Me deram um colete leve, não há prova de nada. Disseram que não era necessário, porque o 319 não tinha histórico de agressão direta. Me levaram até o corredor do isolamento profundo. São 2 portas grossas, com travas eletrônicas independentes. Entre elas, um espaço com câmeras e espelhos convexos no teto, tipo olho de peixe, que mostram tudo ao mesmo tempo, menos o que você realmente quer ver. Um dos agentes que abriu a segunda porta falou antes de eu entrar: "Entra, atende e sai. Não leva papel, não pergunta nada. Se ele quiser olhar, deixa." Eu entrei sem saber o que esperar. A cela era maior do que eu pensava. Cimento cru, luz branca oscilando, uma mesa baixa de metal, 2 cadeiras. Uma delas já estava ocupada. O homem não se levantou, não me cumprimentou, só me olhou. Sentado, braços sobre os joelhos, postura reta, camisa bege, calça igual, sem algemas. Na parede atrás dele, uma inscrição com marcador preto. 3 palavras riscadas e legíveis. Eu disse meu nome, falei que estava ali para atendê-lo, perguntei o que estava sentindo. Nada, nenhuma resposta. Só me encarou. Eu insisti, mais contido agora. A mão já meio suada, mas a voz firme. Foi aí que ele levantou a mão bem devagar e apontou para o próprio peito. Um gesto simples, seco, sem pressa. Eu entendi o recado. Coloquei o estetoscópio, encostei no tórax dele, do lado esquerdo, e foi nesse momento que o mundo mudou de temperatura. O som do coração dele estava normal, ritmo regular, batimentos limpos, mas tinha alguma coisa errada. Não no som, em mim. Era como se eu estivesse escutando mais do que devia. Começou com uma leve pressão no peito, depois o pescoço quente. A respiração falhou. E o mais estranho, eu não conseguia tirar o estetoscópio. A mão dele segurou meu braço. Não foi com força, não foi agressivo, foi gentil, mas firme, como se dissesse: "Escuta mais um pouco." Ele aproximou o rosto e disse baixinho, quase sem mover os lábios: "O que você ouvir é seu, só seu." A pele do meu braço arrepiou inteira. Eu tentei manter o profissionalismo.
ficar quieto, não demonstrar nada, mas minha perna esquerda começou a tremer. A mão que segurava o estetoscópio parecia pesar 10 quilos. O suor escorria pela minha nuca, dentro da roupa. O jaleco colou nas costas. Não tinha nada no som cardíaco, nenhum sopro, nenhuma alteração. Mas dentro da minha cabeça, alguma coisa tinha quebrado. E ele sabia. Ele me olhava sem piscar, sem ódio, sem arrogância, só vendo. Eu dei um passo para trás, tirei o estetoscópio, respirei. Tentei falar alguma coisa sobre o quadro clínico, mas a voz não saiu. Já na porta, antes que eu batesse para sair, a pergunta escapou da minha boca, e eu me odeio por isso até hoje. O que o senhor tem? Ele olhou para o teto. Demorou um pouco. Depois disse: vontade de morrer junto. Só isso. A trava da porta abriu atrás de mim. Um barulho metálico seco. Eu não olhei para trás, só saí. Andei pelo corredor, tentando parecer inteiro. Na sala, sentei na cadeira e encarei a mesa vazia por uns bons minutos. Fui tentar anotar o atendimento, mas não consegui escrever uma linha. Na manhã seguinte, quando me preparava para ir embora, o Santana me encontrou no corredor. Sem dizer nada, enfiou um papel dobrado no meu bolso do jaleco. Demorei para abrir. Era uma ficha clínica. Nome completo do paciente. Meu nome. Motivo da consulta, espaço em branco. Data e horário. O mesmo da madrugada. Lá embaixo, na assinatura do profissional que atendeu, estava só: 319. Perguntei se aquilo era alguma brincadeira. O Santana fingiu que não ouviu. Perguntei se o 319 ainda estava lá. Ele respondeu, olhando para frente: não tem ninguém naquela cela desde ontem. Tentei insistir, ele não deixou. Doutor, aqui a gente não pergunta. Eu fui embora com aquela ficha no bolso. Não contei para ninguém por meses, mas nunca mais voltei para lá. E até hoje, toda vez que encosto um estetoscópio no peito de alguém, eu sinto a minha mão tremer, mesmo que seja só por um segundo. Eu não fui ameaçado. Ninguém me encostou. Mas nunca senti tanto medo de mim mesmo quanto naquela madrugada. E tem uma coisa que eu aprendi. Tem gente que mata com arma. E tem gente que só te mostra quem você é. Se essa história te prendeu até o final, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui cada relato é tratado com respeito, verdade e aquele frio na espinha que só quem viveu sabe explicar. Vamos bater a meta de 100 comentários nesse vídeo? Comenta aí o que você achou, se já passou por algo parecido ou só deixa um "tô aqui" pra gente saber que você chegou até o fim. Seu comentário e sua inscrição ajudam esse projeto a crescer e trazem cada vez mais histórias como essa.